com os nossos irmãos e assim entrar em comunhão conosco. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte em 1 João, capítulo 5, versículos de 6 a 8. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, e os três comungam. Amém? Em algumas traduções tem acrescentado algumas coisas, mas não iremos tratar sobre isso. Veja essa tradução, que ela é mais fidedigna aos escritos. Eu queria trazer para nós hoje esta palavra água e sangue. Água e sangue, podemos fazer uma alusão aos dois sacramentos da igreja e recomendações de Cristo. Em Mateus 28:19 diz: portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos deu esta recomendação. E a outra recomendação foi a respeito do sangue, que em 1 Coríntios nós iremos ler hoje, capítulo 11, versículo 25 diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém, irmãos? Então aqui dois sacramentos, a água e o sangue. Duas palavras, água e o sangue. Eu queria trazer para vocês o significado desta água neste versículo e o significado do sangue neste versículo. A água, ela nos traz a alusão ao batismo em água, onde Jesus também se batizou em água. E existe um sacramento que nós também nos batizamos em água, e nós sabemos o motivo por que nos batizamos em água, mas nós iremos ver aqui os motivos porque Jesus se batizou em água. Por que Jesus foi batizado? Haveria necessidade de Jesus ser batizado no Rio Jordão por João Batista? Tanto que quando Jesus se aproxima de João Batista, ele mesmo falou: Senhor, tu que deves me batizar. Mas Jesus, interpolando com ele, falou que deveria ser assim, para se cumprir toda a justiça. Jesus foi batizado por João Batista para revelar a sua identidade e marcar o início de seu ministério e ser um exemplo para todos nós. Jesus não tinha pecado, então não haveria necessidade de batizar, porque quando João Batista chegava no Jordão para batizar, ele batizava para arrependimento de pecado de todo aquele que cresce realmente que queria ser perdoado os seus pecados. Jesus não tinha pecado, nem precisava ser batizado para arrependimento. João Batista batizava o povo para arrependimento de seus pecados. Ele estava preparando os corações das pessoas para a vinda de Jesus. Quando Jesus veio para ser batizado, João Batista não quis. Ele sabia que Jesus era o Messias e não tinha pecado, mas Jesus lhe disse que era necessário cumprir toda a justiça. João Batista batizou Jesus, concordou e batizou Jesus. Então, o primeiro motivo é para identificar. Jesus foi batizado para identificar que ele era realmente filho de Deus. O segundo motivo que Jesus foi batizado, quando ele saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu disse: Tu és
o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus foi publicamente reconhecido como Filho de Deus. Então, nós quando somos batizados, nós estamos na realidade fazendo uma profissão de fé. Estamos declarando publicamente que a partir daquele momento, nós somos de Cristo e vivemos e amamos por Cristo, por tudo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. É uma identidade. João Batista reconheceu esse sinal, porque lá em João, capítulo 1, versículos 32 a 34, fala que quando Jesus foi batizado, Deus confirmou que Ele era o Salvador prometido, que iria tirar o pecado do mundo. Jesus foi batizado também para marcar o início de seu ministério. Isso é bastante interessante, irmãos. Se nós formos analisar toda a vida de Jesus antes do batismo, nós sabíamos que ele era carpinteiro. Nós temos aquele fato quando ele tinha 12 anos, que ali era um costume na realidade no templo, que os sacerdotes começavam a indagar as crianças, mais ou menos nessa idade, a respeito das coisas do reino, a respeito da lei, e Jesus deu, o seu grande exemplo de filho de Deus já desde de criança. Porém, antes do batismo, não tinha começado o seu ministério. Iniciou-se o ministério de Jesus a partir do batismo dele no Jordão por João Batista. Antes de ser batizado, Jesus não tinha vivido como uma pessoa normal, sem ensinar o povo nem realizar milagres. Ele foi carpinteiro e não chamou muita atenção para si. O batismo marcou o fim do tempo de crescimento e preparação e o início do ministério público de Jesus. Quando Jesus foi batizado, ficou confirmado que ele tinha o poder do Espírito Santo para realizar a vontade de Deus. Seu batismo também revelou o propósito de seu ministério, se identificar com o pecador arrependido e levar os nossos pecados. Então, o primeiro motivo de Jesus ser batizado é revelar a sua identidade. O segundo motivo é iniciar o seu ministério. O terceiro motivo, Jesus foi batizado como exemplo para todos nós. Jesus foi um exemplo para nós em tudo que fazia. Ele foi batizado para mostrar a importância do arrependimento. O arrependimento é essencial para a salvação. Quando alguém se arrepende de seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador, ele se torna filho de Deus. O batismo cristão é importante como sinal público e comprometimento com Deus. Jesus mostrou que era completamente dedicado a fazer a vontade de Deus. Ele também ordenou o batismo de cada pessoa que se compromete a ser seu seguidor. Amém? Então, recapitulando aqui, irmãos, o batismo, ele serve para nos identificar como filhos de Deus. Ele serve para iniciar o nosso ministério e ele serve para dar exemplo público que nós, a partir daquele momento do batismo, nós galgaremos vitórias sobre vitórias, porque estaremos com Jesus. Mesmo que os dias sejam tenebrosos, mesmo que os dias sejam difíceis e passemos algumas tribulações e passemos alguns pesares nesta vida, mas quando temos Cristo como centro de nossa vida e fizemos a nossa profissão de fé no batismo, ou fizemos a nossa reconciliação com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, quando aceitamos a Jesus como seu único e suficiente Salvador, saberemos que teremos vitória, não só nesta vida, mas no porvir. Porque muitas são as agruras desta vida, muitos são os pesares, mas sabemos, porém, que um dia nos encontraremos com o Senhor na glória, para que assim Ele nos dê o nosso galardão. Agora, para falar sobre o sangue,
Como eu falei no texto, água e sangue, nós falamos do início e nós iremos falar do término. O início de Jesus, o início do seu ministério foi o batismo em águas através do batismo do arrependimento por João Batista. Agora vamos ver o sangue. O sangue tem como função a manutenção da vida do organismo no que tange ao transporte de nutrientes, excretas, oxigênio, gás carbônico, hormônios, anticorpos e demais substâncias ou corpúsculos, cujos transportes se façam essenciais entre os mais diversos e mesmo os remotos tecidos e órgãos do organismo. Então podemos dizer, irmãos, que o sangue, podemos caracterizar o sangue como vida. Enquanto existir uma quantidade suficiente de sangue no ser humano, ali existirá vida. Amém, irmãos? Então, o sangue na pessoa de Jesus Cristo tem uma importância muito grande para o cristão. Em Hebreus capítulo 9, versículos de 11 a 14, nos diz o seguinte: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo Jesus, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. No Antigo Testamento, meus irmãos, o perdão dos pecados era alcançado através dos sacrifícios e derramamento de sangue de animais. Mas como esses sacrifícios não eram sacrifícios perfeitos, era necessário sacrificar animais repetidamente. Então, períodos e períodos, as pessoas iam lá, sacrificavam animais para arrepender-se dos seus pecados. Porém, aquilo era um tipo, aquilo apontava para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como Cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha e sem ruga. O sangue de Jesus foi vertido completamente na cruz do Calvário. A sua vida se esvaiu completamente na cruz do Calvário. Como vemos aqui, o sangue representa vida. A vida de Jesus na cruz do Calvário foi vertida por mim e por você, porque este sangue nos purifica de todo o pecado, e Ele é, através deste sangue, o purificador de sua vida e o arrependidor dos seus pecados, porque uma vez única Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Quando Jesus veio ao mundo, Ele viveu uma vida perfeita e nos ensinou como devemos agir se não quisermos agradar a Deus. Ele nunca pecou, não merecia a morte, mas mesmo assim, Ele aceitou morrer na cruz pelos pecados da humanidade. Esse foi o sacrifício perfeito. Todos aqueles que aceitam o sacrifício perfeito de Jesus na cruz e o recebem como Senhor e Salvador, são lavados pelo seu sangue e são purificados dos seus pecados. Nada é mais poderoso, meus amados irmãos, do que o sangue de Jesus, que nos lavou dos nossos pecados. Graças ao sangue de Cristo derramado na cruz, temos acesso ao Pai. Somos chamados filhos de Deus. Esta graciosa salvação só é alcançada através do sangue de Jesus. Como temos começado nossa jornada cristã na terra, como terminaremos nossa jornada? Jesus
iniciou bem e terminou melhor ainda. Melhor ainda, nem se enquadra em Jesus, porque ele iniciou de uma forma como tinha que iniciar e terminou morrendo por mim e por você. O seu sangue foi derramado pela minha vida e pela sua vida. Como temos começado nossa jornada? Como você começou a sua jornada? Como você está hoje na sua caminhada? Como está a sua santificação hoje? Como é que você terminará a sua jornada? Começar bem é o desejo de Deus para todos nós. Porém, terminar bem é a obrigação de todo salvo em Cristo Jesus. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Iniciar, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porém terminar bem é obrigação. Batizar nas águas e caminhar em santificação, na qual ninguém verá a Deus. O início é uma profissão de fé, através do batismo, declarando publicamente que a partir de então você se compromete a amar e a dedicar sua vida a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem pretensão em assumir algum ministério na igreja ou fazer algo para o Senhor, comece bem. Como é que você começa bem? Quando você se batiza nas águas, quando você aceita Jesus, para revelar a sua identidade cristã, como filho de Deus. Você tem revelado a sua identidade cristã como filho de Deus? Jesus revelou a sua identidade como filho de Deus. Você tem revelado a sua identidade como filho de Deus? Na escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua igreja? Como está a sua identidade hoje? Você como cristão, você que professa ser um cristão, a sua identidade, a sua caminhada, o seu testemunho, é um testemunho de um verdadeiro cristão? O seu início deve marcar o seu ministério. Quando você inicia a sua trajetória, a sua percorrida nesta terra, você inicia o seu ministério no reino de Deus aqui na terra. E esse ministério não pode ser em vão. Todo aquele que pega no arado não pode olhar para trás. Todas as vezes que pegamos no arado, como na roça, se você olhar para trás, o arado sai para fora do sulco. O arado faz curvas. E nós não devemos fazer curvas no nosso ministério. Nós não devemos fazer curvas na nossa caminhada cristã. A nossa caminhada cristã, ela tem um alvo, e esse alvo é retilíneo, é a glória, esta glória é vertical, mas também tem um alvo horizontal, que é você prestar sentimento às outras pessoas e mostrar este amor de Deus para as outras pessoas, através do seu testemunho, através da pregação da palavra, através do sangue de Cristo em sua vida. Você tem iniciado o seu ministério bem? Como você tem iniciado a sua jornada cristã? Como você terminará a sua jornada cristã? O nosso término. Devemos cultivar hábitos cristãos para não deixar no esquecimento o que nos motivou a arrependermos dos nossos pecados. A graça de Deus. Ela foi impulsionada pelo Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo.
para não termos um fim desastroso. O nosso término tem que ser um término em glória. O nosso término tem que ser um término bem. Não adianta você começar bem na caminhada cristã e não terminar bem. O seu galardão com certeza vai ser guardado, mas sem santificação ninguém verá a Deus e você não terá galardão na glória. O sangue de Jesus derramado na cruz não pode ter sido em vão na sua vida. Lembre-se dos primeiros momentos de sua fé cristã, do primeiro amor, das primeiras obras, do entusiasmo em querer fazer as coisas de Deus e as coisas na igreja. Você tem lembrado de como era o início? Você tem lembrado de como você procurava fazer uma coisa ou outra das coisas de Deus? Como está sendo hoje? Como está sendo a sua caminhada hoje? Nós estamos em dias difíceis. O ano de 2020, eu digo o 20 dobrado. Esse 20 dobrado não tem sido bom para ninguém. Mas para o Filho de Deus, para o cristão, tem servido de um bastante exemplo. Se nós estamos vencendo esta tribulação, esta pandemia, é porque você verdadeiramente tem Cristo como centro de sua vida. Se você levanta sua cabeça e diz, eu vou vencer esta pandemia, mesmo que alguns, você sabe, tenham padecido desta pandemia, mas você está de pé, você está na igreja, você está crente que irá vencer esta dificuldade. Eu quero dizer para você que o fim das coisas é mais relevante do que o início delas. O fim desta pandemia, o fim dessas dificuldades vai ser mais relevante, vai ser mais glorioso. Você vai chegar no final com a cabeça levantada e dizer, até aqui o Senhor me tem ajudado, até aqui o Senhor tem sustentado meus passos, até aqui o Senhor tem sustentado a minha caminhada, Ele tem colocado luz no meu caminho, Ele tem mostrado pela sua palavra, que a sua palavra tem me dado testemunho, que eu vencerei e serei mais do que vencedor, apesar de todas as tribulações, apesar de tudo que eu tenho passado, eu serei um vencedor, nem que eu vá para a glória, porque a morte do crente é lucro, porque ela só serve de uma ponte, de um trampolim, para sairmos desta terra, para chegarmos na glória perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como terminaremos a nossa jornada? Como estamos hoje? Precisamos de um recomeço? Será que você precisa de um recomeço? Hoje é um dia especial. Nós iremos relembrar da morte e ressurreição de Cristo. Nós iremos relembrar do que o Senhor fez na cruz do Calvário. Ele mesmo falou, em memória de mim, nós iremos comer o pão consagrado, nós iremos tomar o suco de uva, que representa o sangue de Jesus. Hoje é um dia especial para você lembrar de como Jesus terminou e como você terminará a sua jornada nesta terra. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se o sangue representa vida no ser humano, será que você tem doado o seu sangue para as coisas de Deus? Ou os atrativos e entretenimentos deste mundo têm tomado todo o seu tempo e só lhe resta dormir dizendo, fiz o que tinha que ser feito neste dia, agora o meu repouso será restaurador. Será que nós não estamos esquecendo de algumas coisas? Hoje em dia, nós vivemos em tempos difíceis, irmão. Nós vivemos no tempo da mídia. Nós vivemos no tempo que, se você não tiver um celular na mão, praticamente você não anda. O celular, ele serve até para fazer ligação.
Porque o celular serve para todas as outras coisas. E a última coisa que você faz nele é a ligação e receber ligação. Porque ele serve para você passar e-mail, ele serve para você assistir um filme, ele serve para você passar mensagens, ele serve para você assistir o culto, ele serve para 1001 coisas. E hoje em dia nós não vivemos sem este aparelho. Mas quanto tempo nós estamos com este aparelho na mão e não no bolso? Jesus começou bem e terminou melhor ainda, salvando toda a humanidade através do seu sangue, aos que creem no seu nome. Nós cristãos temos por obrigação terminar bem, mesmo que na caminhada houvesse alguns tropeços, mas temos um advogado perante o Pai Celestial, Jesus Cristo justo. Se você hoje veio a esta casa, ou se você hoje está assistindo o culto, e vai cear na sua casa, e vai cear aqui, você se examine para saber como é que está a sua caminhada, para saber se realmente o momento que você está hoje na sua caminhada não está servindo de tropeço, que você deve fazer um recomeço, que você deve fazer uma reconciliação, que você deve fazer uma análise hoje, para que o sangue de Cristo não tenha sido em vão em sua vida, porque Ele derramou sangue na cruz do Calvário por você, Ele derramou o sangue na cruz do Calvário por mim. Esse sangue foi um sangue precioso, não só pelo sangue, mas todas as lutas que Jesus passou por mim e por você, pelas cuspidas, pelas chicotadas, por tudo que Ele passou, levar uma cruz pesada. Às vezes nós levamos uma cruz pesada para os nossos ombros, maior levou Jesus. Será que a sua caminhada hoje está sendo correta e bem vista por Cristo? Em 1 João capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então a palavra que eu vos deixo hoje, irmão, inicie o ministério bem. Continue bem em santificação e termine melhor ainda, para que no fim de tudo você receba o galardão em Cristo Jesus. Se você veio hoje, esta noite, para ceiar, se você veio hoje convicto que está realmente caminhando com Cristo, caminhando em santidade, nada lhe impede de ceiar. Mas se existe algum pormenor, se existe alguma coisa na sua caminhada que talvez lhe impeça,